Olá, coisas do coração. Estamos aqui para falar uma coisa muito importante sobre relacionamentos tóxicos e como que a nossa ansiedade nos convida a participar desses relacionamentos. Está aqui eu e a doutora Patrícia. Chegou a doutora Patrícia! Boa tarde! Essa pequena brincadeira da pessoa estar ausente durante a nossa gravação é para a gente mostrar que isso acontece. Como é que você consegue identificar que está num relacionamento tóxico? Essa é a primeira dica. Quando você olhar para o lado e falar assim, nossa, mas eu estou sozinho, a pessoa nem está aqui comigo. Nós trouxemos para vocês algumas reflexões muito breves sobre isso. Por quê? Porque a ansiedade, como fenômeno de sobrevivência humana, ansiedade é nada mais nada menos do que nosso aparelho de sobrevivência. Nosso aparelho é emocional, ele não é cognitivo. A gente chama ele de cérebro não cognitivo. Por isso que na metodologia guia nós ofertamos dois tipos de intervenções, que são elas, uma cognitiva, o que nós estamos fazendo aqui com vocês, puxando reflexões, e a outra através de exercícios e ginásticas cerebrais. Sim, isso mesmo. A ansiedade, ela é o nosso sistema adaptativo, né? Então, muitas pessoas perguntam pra gente assim, eu consigo acabar com essa ansiedade? É possível? Não. Não seria muito Indicado. Porque ela nos remete à nossa humanidade, né? É o nosso sistema adaptativo, o que faz da gente seres adaptáveis, né? Às vezes, situações de alerta reais, situações de um perigo reais, a gente precisa se adaptar àquela situação naquele momento. Quem nos ajuda com isso é a ansiedade. A ansiedade pode ser sua amiga. Sim. Mas ela também pode te jogar em algumas situações bem perigosas. Sim. Tem uma música que está fazendo sucesso nas paradas de sucesso. Você se lembra o nome da dupla, Patrícia? Alguma coisa e Vitor Hugo? Acho que é Diego e Vitor Hugo. Pois é. Coisa assim. A música está bombando nas paradas de sucesso. E o refrão dela fala uma frase que eu utilizei há uns 5 anos atrás, quando eu escutei uma história. O que diz no refrão dela, Paty, antes de eu contar a história? É algo mais ou menos nesse sentido, assim, se você me deixou no mar, você não tem direito de me perguntar... Me deixou no mar com os tubarões. Isso, como que foi entre mim e os tubarões. Como é que eu fiz para escapar? Mais ou menos isso. E ela também fala outra coisa, você me deixou no ar e agora quer saber aonde que eu vou pousar. Exatamente. Pois é. Lembra da brincadeirinha que a gente fez aqui no começo? Foi ensaiado, Patrícia? Muito bem ensaiado, né? Foi. Não tem ensaio, pessoal. Nós estamos conversando com vocês aqui de igual para igual. Nós estamos olhando dentro do olho de vocês para falar com vocês. Há como identificar pessoas tóxicas. Há como se desvencilhar de relacionamento com pessoas que são narcisistas. E isso está ao nosso lado o tempo todo. Não tem ninguém, nenhuma família que não tenha uma Odete Roitman. Verdade. Infelizmente, né? Isso é o adoecimento do ego. Né? O narcisismo é um adoecimento do ego, é onde que a pessoa não reconhece o seu estado de ego inflado, né? E ela se põe como prioridade, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, e ela se exime de ter uma coisa muito importante nas relações, que é a responsabilidade emocional com o outro. Vamos lembrar então a metodologia guia para o pessoal? Sim. Aqui é pessoal, comportamental e psicológico, biológico, psicológico, comportamental. Exatamente. Relacionamentos familiares, relacionamento social, desenvolvimento pelo trabalho, pelo nosso profissional e pela nossa espiritualidade. O ego está nos relacionamentos, infelizmente. Então não tem ninguém que vai escapar de ter uma Odete Roitman em sua vida. Não. Não tem ninguém que nunca foi deixado com os tubarões e essa pessoa depois te perguntou, posso contar a história? Eu adoro contar a história. Então conta uma história pra gente, Thiago, do que você já vivenciou nesse tempo de atendimento em UBSs, né? Na verdade, esse foi particular, foi um contato particular.
Essa pessoa chega pra mim e fala assim, eu era casado, num relacionamento homoafetivo, e a mãe do meu marido me tratava super bem. Até o dia que ele saiu de casa para trabalhar e morreu atropelado na esquina. Tentaram me ligar, não conseguiram falar no meu telefone. Conseguiram falar no telefone, então, que ele mais ligava, que era o próximo, era da mãe, da família. E essa mãe, então, se rebelou. Ela não deixou ele ver o corpo no IML. Ela não deixou ele participar da cerimônia funerária. Imagina para esse cara fazer o luto. Seu marido sai da cama, te dá um beijo, vai trabalhar, atropelado na esquina de casa e não volta nunca mais. E você não pode nem fazer o luto, fazer o rito de passagem, porque a família, a mãe dele impediu. Passados 6 meses, 9 meses, 1 ano, sei lá, depois, essa mãe simplesmente liga para ele e fala assim, aqui, eu acho que eu vacilei, estou meio arrependida, não estou em paz com meu filho. Você me perdoa? Depois que o cara conseguiu juntar os seus caquinhos, essa pessoa liga para ele e pede para ele perdoá-la. Ele era tão bom que ele perdoou, foi lá, tomou um chá com ela. Mas quando ele me contou isso, eu falei, cara, tipo, te jogou no mar com os tubarões e depois quis saber como é que você sobreviveu, né? Ela falou, é o que ela mais me perguntava, se eu tava namorando, se eu já tava bem, se eu tava em outro relacionamento. Só queria isso. Entenderam que essa música não tá na moda? À toa, né? É porque ela tá trazendo das pessoas uma identificação muito forte com aquilo. Agora, então, peraí, o Thiago e a Patrícia estão falando que a maioria dos relacionamentos são tóxicos e existem pessoas narcisistas espalhadas por aí. Sim, estamos. Então estamos dizendo então que 90% das coisas é o quê? Fantasia da nossa cabeça. Ansiedade, 10% é seu corpo tentando sobreviver. 90% é fantasia da sua cabeça. É sua mente te pregando peça. É aquele caso que aconteceu ontem. A gente gravou um vídeo, na hora que a gente foi assistir o vídeo no carro ainda, para ver se ficou bom o áudio, as coisas, estava audível, aí o cinto apita, para pôr o cinto, a Patrícia volta como se ela fosse pôr o cinto de novo. Ela sabia que ela estava de cinto, mas ver o vídeo, a mente prega aquela peça. Então, a ansiedade, ela faz isso com a gente. Ela tenta nos manter vivos, mas, às vezes, prega algumas peças. E aí vem os relacionamentos tóxicos. Traz pra gente um caso aí, Patrícia, que veio à sua mente de consultório, da clínica, onde você atuou ali no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, trabalhando na pasta de mulheres com violações de direitos. Traz um aí, que a pessoa não conseguia sair no relacionamento tóxico. Você sempre traz ele muito porque ela ficava presa a uma necessidade básica fisiológica, que é a alimentação, e com uma ideia de escassez da infância. Traz pra gente esse caso, por favor. São tantos casos, gente, e esse caso é muito interessante, porque é de um casal, né? Nesse caso, eles são heteroafetivos, em que realmente existe uma violência. A relação tóxica onde ela chega, acho que no nível mais exacerbado, que é a violência física. E essa mulher, ela não saía desse relacionamento e não saiu até hoje, continua, mantém-se nesse relacionamento. Claro que ela conseguiu, hoje ela consegue por certos limites, mas não é o ideal. O ideal é que ela tivesse rompido, não estivesse vivendo mais com essa pessoa. Mas enfim, o que a aprisionava? Ela tinha um gatilho de escassez na infância que não deixava com que ela rompesse essa relação. Ela se sentia incapaz de produzir, incapaz de conseguir gerir financeiramente a própria vida, o que não é real, mas ela acredita muito nisso, e ela se aprisionou a esse homem para que não passasse fome, sabe? E aí aceitava todos os tipos de humilhação e recorrentes, repetitivas, infelizmente, abusos. E chegou numa situação tão extrema esse caso, que o filho mais velho saiu de casa aos 16 anos para não ter que presenciar as situações de violência.
A filha de 14 já está no mesmo situação do irmão, já está querendo sair, não quer viver aquilo mais, mas a mãe continua presa a esse relacionamento. Ou seja, a herança que ela está dando para os seus filhos... Uma herança ruim, né? É uma herança de relacionamentos abusivos, relacionamentos Sim. tóxicos. Está me fazendo lembrar uma moça que eu atendi no SUS, Sistema Único de Saúde, que ela saiu de casa, pegou um ônibus com a roupa do corpo sem ter dinheiro para passagem. Explicou para o trocador e para o motorista e eles falaram: onde a senhora quer parar? Fala que eu paro, não precisa nem de ser ponto. Ela falou: não vai me levando. E perto do ponto final do ônibus tinha um CAPS. Foi onde que ela conseguiu ficar alguns dias e se manter. E ali dentro do CAPS ela se refez através das oficinas terapêuticas, só que ela sumiu. E para trás ela deixou o marido, que bebia, um comportamento de ansiedade dele era beber e chegar em casa agredi-la e agredir as crianças. E aí ela saiu e deixou tudo para trás, inclusive as crianças. Depois de passado 10, 15 anos disso, as crianças dela cresceram, casaram e agradecem ela. Falam: mãe, se a senhora não tivesse saído e mostrado pra gente que existe uma relação amorosa como a que a senhora vive hoje, a gente não teria tido coragem de não ter essa herança. Não teriam se permitido um relacionamento saudável. Eles fariam, lembra dos números? 90%, 10%? É. Reprodução e repetição. Isso. Pessoal, a pergunta que não quer calar: como saber se eu estou num relacionamento tóxico? Primeira coisa é isso: repetição. Sempre repete o mesmo ciclo de violência e perdão. A violência acontece para quê? Para a gente virar princesinha e príncipe de novo. Porque na hora do arrependimento, do perdão, volta às mil maravilhas. Mas é só virar uma lua, passou a noite pro dia, já acorda no outro dia e repetição. Mas não começa com a violência, né? Começa com privações, eu acredito, assim, né? Privações de interesse, privações de presença. É quando você se doa, você começa a entender que você se doa mais do que você recebe. Já é um alerta. Fantástico, Paty. Você falou uma palavra fantástica. Privações. 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 Já existem culturas que privam a mulher de mostrar o seu cabelo em sociedade. Sim. O rosto, às vezes, né, também não pode. Aí tem que ficar usando a burca, não é? É, Sim. porque o homem tem medo do poder que o sagrado feminino tem. O homem tem medo de uma mulher empoderada com batom vermelho no rosto. É. Verdade. Então não se prive de, quando você acorda, antes de sair, dar um trato e passar o seu batom vermelho. Não se prive. É. Ah, não vou fazer unha não porque estraga lavando vasilha. Mas peraí, só você que lava vasilha na casa? Tem que dividir, né, gente? Uau. E é esse equilíbrio nas relações, ó, minha unha tá vermelha. Uau. Esse equilíbrio nas relações é que é muito importante. Então, se você começa um relacionamento onde que você já vive privações, né? Às vezes privações de poder explicar aquilo que você quer, explicar os seus anseios, suas expectativas, você tem que se manter calado. Então, é um alerta. Quando a cultura priva a mulher de ser o potencial sagrado feminino, há algo errado. Há algo muito errado. E aí a gente potencializa o quê? As vivências tóxicas. Sim. A gente estava falando de personalidade narcisista e trazendo a Odette Reutemann, uma mulher. Mas é uma mulher que reproduz todos os abusos que ela sofreu e privações nos relacionamentos posteriores. Porque o abuso é isso, né, Tiago? Ele é cíclico. Então, assim, se eu, Patrícia, sou uma criança e eu sofri um abuso físico, qualquer que seja esse abuso, naturalmente eu aprendi que aquilo é normal. E eu vou reproduzir na próxima relação. Eu Tá? atendo uma moça que ela presenciou a traição, dentro das traições do pai, a mãe sempre trabalhando, ela fala que ela só lembra da mãe dela trabalhando muito. Aí ela diz que ela lembra o dia que a mãe pegou todas as roupas do pai, tudo, jogou no terreiro e botou fogo. Aquilo foi a cena traumática, clímax da vida dela. Uma cena pesada, né? E ela sempre está vivendo relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, onde no final ela é traída. Repete aquele ciclo de novo. Ela traz da infância o relacionamento que ela presenciou e o medo. Então, quando ela entra nas relações, ela entra com todo o amor, carinho para cuidar e acaba maternando, porque vocês mulheres fazem isso. Vocês maternam, mesmo sem ser mães. Chega no ambiente de trabalho,
De repente você fala assim, nossa, mas tem um funcionário lá que tá me abusando, tá sendo tóxico comigo. Mas será que não foi você que começou a maternar demais e cuidar demais e dar essa liberdade demais para que o outro o fizesse? Um colega de trabalho? E é importante demais isso que você está dizendo, sabe por quê, Tiago? A gente fala muito sobre limite, né? Gente, vamos ver a possibilidade de pôr limite nas relações, mas o primeiro limite que a gente precisa pôr é em nós mesmos. Olha a situação. Uma pessoa entra no trabalho e começa a maternar, né? Começa a trazer aquele sentimento de maternidade que ela tem, mas é o lugar dela fazer isso? Não. Lá é tudo muito bem determinado, né? Uma organização bem feita, ela tem plano de cargos e salários. Então, cada cargo já tem as suas competências e as suas tarefas e atribuições. Sim. Aí você começa a fazer a atribuição que não era sua, da sua tarefa, fazia do outro. Sim. Mas no final do mês, o salário, como é que ele cai na conta? Então, o que a gente ele cai dividido. dessa pessoa? Ela está sem limite, ela não consegue pôr limite nela mesma, então ela não vai conseguir pôr limite no outro. Ela vai entrar em situações que depois vai gerar um extremo sofrimento, vai aumentar o nível de ansiedade dela, então ela está desregulada. E você faz mais do que o outro e na hora de colher os resultados é dividido igual. Isso é relação abusiva. E aí ela se sente abusada. Mas como? Se foi ela mesma que se pôs numa situação de abuso. Mas é assim que a gente identifica os relacionamentos tóxicos. Sim. Pelos desequilíbrios. Quando eu sei que eu estou num relacionamento tóxico? Quando há um desequilíbrio entre dar e receber. Quando eu sei que a pessoa é narcisista? Quando ela não troca de roupa para te trocar. Se você não é mais útil, você é descartável. Sim. Isso são as personalidades narcisistas. Eles não apresentam sentimentos humanos. Não. Tipo, olha, Patrícia, você está exagerando com isso, por isso eu não vou mais fazer isso, isso e isso. Tá vendo que é um diálogo? É um negociado? Não, é simplesmente assim, eu vou sugando de você, você vai cada vez fazendo mais, e um dia você olha e fala, cadê o Thiago? Fala assim, aí ele foi embora, me trocou, sem trocar o rosto, o sorriso, troca de time, troca de clube. Não é assim, pessoal. Não, e isso a gente vê muito em relações de amizade. Tem relações amorosas? Tem. Mas relações de amizade, relações profissionais, é que a gente vê muito essa situação do descartar o outro. Eu vou contar um caso pessoal. Eu já vivi situações onde que eu fui muito amiga, fui aquela amiga que estava para todas as horas, aquela amiga que materna, ao perigo do maternar, que quer ver o outro muito bem, que ajuda, que empurra, que caminha. Mas na hora que eu precisei de uma postura de contrapartida pequena, não precisava de ninguém maternar para mim, né? Que isso, graças a Deus... É uma palavra só, né? Eu tive muito bem definido essa função materna, né? Mas eu precisaria só de uma postura de acolhimento, que não se envolvesse, mas só o acolhimento. Eu não tive. E aí foi um sofrimento enorme. Aí foi como se você recebesse um tapa na sua cara, onde você se põe muito à disposição e na contrapartida você não tem essa mesma disposição e essa mesma doação. Sabe qual que é a melhor forma de você agir nessa situação? Pega suas coisas, caminha, entenda que ali não floresce coisas amorosas, não vai florescer nada saudável. Agradeça o tempo, gratidão pelo aprendizado e caminha. Coloca a viola no saco. E vai, e caminha. E vida que segue, tá? Sem remorso, sem rancor, só a vida que segue. A gente é ser humano e seres humanos passam por perdas e separações em sua vida. Eu gosto muito de dizer dessa métrica, 90% é da nossa cabeça, 10% é da realidade. 90% é repetição, 10% é criatividade. Então, você ser humano, nós seres humanos, precisamos prestar muita atenção nessa vibe. Porque nós somos humanos, a gente sofre. E o que dispara a nossa ansiedade, desregula o nosso organismo? Perdas e separações. Perda é de uma vez, não tem escolha, tem que viver o luto. Separação são recorrentes cenas de abuso, de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Repetições. E 90% das repetições não permitem que a gente transcenda a criatividade. Nós vivemos uma situação em que a gente passou algo que eu digo, foi o mais triste que eu já vivi na minha vida sobre uma perda. Uma amiga muito querida, um casal, perderam
o bebê, natimorto. E aí era aquele caixãozinho pequenininho que o pai carregava sozinho. Não é uma dor, um sofrimento para todos que ali passamos. E eu e a Patrícia, na qualidade de terapeutas, o que fizemos? Acolhemos. Falamos, deixa que a gente vai ajudar a tratar. Mas eu não tenho condição de pagar. Não tem importância, não é por dinheiro. É pelo propósito, pela missão. E foi justamente dessa relação que a Patrícia diz que nós maternamos e depois fomos colocados no patamar de quem ajuda, na hora que você fala assim, agora já acabou, já não precisa mais disso aqui. Nossa, não me ajuda em nada. Então a gente tem que tomar cuidado até com o quanto a gente ajuda o outro sem a necessidade do outro receber a ajuda. Porque o primeiro princípio da ajuda é... A gente ajuda quem pede ajuda. Por isso, quem estiver sofrendo de ansiedade, quem chegar com você e te usar o seu colo, usar a sua orelha, falar um pouquinho sobre o que está sofrendo nos relacionamentos, no relacionamento tóxico, quando vocês percebem que as outras mulheres, principalmente que a mulher se cala muito com vergonha do que ela está sofrendo, ela conseguir contar alguma coisa disso, é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda, aí vocês encaminham ela, fala com ela assim, olha, eu não sei como fazer, mas tem um pessoal no Instagram, tem uma página tal, passa a conta, passa o endereço, indica para eles virem receber esses conteúdos com a gente, para a gente começar a refletir como que a ansiedade, ela é poderosa na nossa sobrevivência, mas ela também nos joga nas armadilhas dos relacionamentos tóxicos, mas elas também nos colocam de frente com os narcisistas e em repetição, repetição, repetição de dor e sofrimento. Verdade. E a gente tem como sair desse ciclo repetitivo. Primeira coisa, você tem que querer. Primeira coisa é o seu desejo. Parece fácil. Que não é, né? Uma vez quando a gente quer algo, a gente precisa sustentar esse desejo. Aí vem a condição mais complicada. Eu quero melhorar, mas eu preciso sustentar essa melhora. Então eu preciso fazer a caminhada para essa melhora. É uma caminhada fácil? Não, gente, não é fácil, mas é completamente possível, uma vez que você realmente tem aquele desejo sincero, né? Vai ser difícil, você vai ter seus tropeços, mas vai ser completamente possível gerar esse bem-estar e diminuir essa ansiedade que vem desses relacionamentos conturbados que a gente está exemplificando hoje aqui, que todos nós passamos por isso. Acabei de contar um caso em que eu passei. Foi muito difícil, mas vem cá. Ficou para trás. Quero falar uma coisa para vocês que é um segredo. Parece fácil, mas não quer dizer que o simples e o fácil é para qualquer um. Tem que querer. Tem que querer. E uma vez você querendo, você precisa assumir um compromisso com você mesmo. Eu vou querer, eu quero, eu sustento esse desejo e eu vou fazer o que for preciso para que eu construa essa vida que eu almejo. Se ame, se cuide, se preserve, se valorize. Sim. Não sai de casa sem o seu batom, moça. Isso aí. E entenda que com os hábitos que você tem até hoje, você conseguiu chegar num resultado positivo? Não. Então eu preciso alterar o que eu tenho feito até hoje. Então eu preciso entender que eu vou precisar alterar alguns hábitos, introduzir hábitos novos para que eu consiga fazer essa caminhada da forma que precisa ser feita. Eu tenho uma dica sobre isso. Pode dar. Algo que pode te ajudar a alcançar esses resultados que a Patrícia está dizendo para vocês aqui. De mudanças de hábito, de compreensão, de autocuidado, de autorregulação. A metodologia guia. É GIA. Gestão inteligente de ansiedade. Isso aí. Que vem recheada de amor, de carinho e de acolhimento para vocês. É uma metodologia desenvolvida, aplicada em muitas pessoas, inclusive em nós mesmos, que nos autorregula, que traz pra gente um bem-estar incrível. Então, se você quer ter bem-estar na sua vida, se você quer ter uma vida próspera, se você quer escapar das armadilhas dos relacionamentos tóxicos, se você quer afastar as pessoas narcisistas de você, o caminho é pela metodologia guia. É o caminho mais rápido que eu conheço. Porque ele vai te ensinar a controlar a sua ansiedade em 30 dias. Com exercícios de neurociência, ginástica cerebral e reflexões cognitivas acerca da realidade.
Já imaginaram uma pessoa que está dentro de um elevador e toma 60 socos na cara? Fica desconfigurada, não pode nem dar o depoimento falado, porque ela não consegue falar, ela tem que escrever o depoimento? Aconteceu. Infelizmente. Peraí, mas o elevador é o que então, Thiago? É uma metáfora. Dos relacionamentos que você entra e depois que fechou a porta, meu amigo, para sair tem que esperar. Tem que esperar abrir a porta de novo. E no momento que abre a porta, saia, vaza, vai embora. Lembra da moça que eu falei? Que pegou um ônibus com a roupa do corpo, pegou e foi lá, não me leva para o ponto final. Eu quero ir para longe, eu quero afastar daqui. Dá o passo que o chão aparece. Exatamente. É isso aí. Agradece que a graça desce. Outra frase que a Patrícia adora dizer, essa do agradece, que a graça desce, ela fala, eu adoro. É a da... Outra frase que eu adoro, que você fala sempre, a do... Respira. Não pira, respira com a gia. Respiração, pessoal. Isso. O grande segredo da nossa metodologia guia é que a gente ensina a vocês que não é por 90% que está nos enganando, não é sobre a mente, a ansiedade. Claro que aqui tem um punhado de neurotransmissor que desenvolve, desempenha papéis fundamentais na nossa autorregulação, na nossa sobrevivência do nosso corpo, transmitem para cada órgão, cada célula do organismo as reações que a gente precisa de ter para continuar vivo. Claro, muita coisa está daqui, mas é o coração que carrega a nossa maior verdade. Me diga onde está o seu coração e eu te digo onde está o seu tesouro. Às vezes a gente está se afastando do nosso tesouro, às vezes nós estamos afastando de nós mesmos. Por isso que eu gosto sempre de dizer, vou repetir isso sempre. Mulheres, batom no rosto, batom na cara, cabelo bem cuidado, satisfeita consigo mesma, porque vocês têm um poder incrível. Se eu hoje tenho um amor para poder doar, eu aprendi foi com quem? Foi com quem me criou, foi com minha parte feminina, com minha mãe, com certeza. É com a maternidade, com o cuidado, com o zelo que a gente aprende a cuidar uns dos outros. Somos mamíferos e vivemos em manada. Então, se você conhece alguém que tem sofrido de ansiedade, conta para eles da nossa página, conta para eles no nosso Instagram, conta para eles no nosso YouTube, conta para eles aonde que eles vão conseguir essas informações para poder escapar, sair disso. Uma zona de conforto, uma zona de segurança, um cantinho protegido que seja, para que essas pessoas possam realmente ser a fagulha divina do que nós viemos fazer aqui nesta terra, viver e ser feliz com leveza e alegria no coração. Isso aí. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Coisas do coração, desenvolvimento emocional. Isso aí, beijinho. Bem-estar para geral.